Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e todos aqueles que nos assistem pelos canais da Igreja Cristã Maranata. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa edição de hoje do Você Precisa Saber. E como sempre nós falamos, se você não tiver inscrito, aproveite, se inscreva no canal, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que o assunto de hoje, muitas pessoas à sua volta vão querer saber do que está se passando. O nosso assunto hoje, o nosso tema hoje é um tema muito interessante. Economize e fuja das armadilhas financeiras. Não é interessante? Então, eu já vou aprender aqui online, e você? E quem está com a gente é uma pessoa especialista, né? Ele é graduado em Sistema de Informação, pós-graduado em Administração de Empresas, MBA em Gestão Bancária e Finanças Corporativa e pós-MBA em Inteligência Empresarial e especialista em investimento. Estou aqui com o nosso amigo Paulo Vitor Bisoli Vieira. Que prazer tê-lo no programa, Paulo. A paz do Senhor, pastor Wallace, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. O Paulo atualmente está como ungido na igreja de Castanheira, não é isso mesmo? Ministério do pastor Luiz Eugênio Castanheiras, aqui na Praia da Costa. Praia da Costa, né? Que bom. Bem, Paulo, então vamos fazer algumas perguntas para que aqueles que nos assistem possam saber um pouco mais dessa informação tão importante. E a primeira pergunta que eu queria fazer é: como economizar com tarifas bancárias? Pastor, esse assunto ele é muito interessante. Existe um pacote de tarifa essencial que é previsto por lei. Então, o Banco Central, que é uma autarquia que controla todos os bancos, lá no site está lá disponível, pacote de tarifa essencial. E esse pacote, ele oferece para os clientes, por exemplo, 4 saques por mês, 2 visualizações de extratos, 2 transferências. E o Banco Central entende que esses são serviços essenciais para a população. Então, o cliente ele pode verificar o seu extrato, fazer aquela conferência, aquele cheque, linha a linha, e observar se ele está pagando tarifas. E ele pode procurar a gerência da sua agência, isso vale para qualquer banco, e pedir o cadastramento nesse pacote de serviço essencial. A partir daí ele vai começar a economizar, porque tem tarifas que ultrapassam valores de R$50 a R$100 por mês para manter a conta corrente. Então, o primeiro aspecto é checar o seu extrato, verificar se está pagando essas tarifas. Ela vem com vários nomes e pedir o cadastramento ao pacote de tarifa essencial do Banco Central. Outra dica, pastor, é abrir contas em bancos digitais. Atualmente temos grandes plataformas que oferecem serviços de conta corrente, conta de banco digital, não tem unidade física, mas você transaciona por aplicativo e não tem custo, porque esses bancos vivem um momento de captação de cliente. Então ele oferece todos os serviços bancários sem pagar nenhuma mensalidade. Então são 2 dicas valiosas, que é possível ser bancarizado, é possível ter uma conta completa com custo zero. Que bom, né? Informação boa. Eu mesmo vou conferir meu extrato se eu estou pagando taxas bancárias, né? E como iniciar investindo com segurança, Paulo? Eu sempre falo que para investir não precisa de grandes valores. Hoje é possível iniciar com 30, 50, 100 reais. E são investimentos de baixo risco. Nós temos hoje nessas plataformas de banco, nos aplicativos, ou conversando com o seu gerente, aplicações de nome CDB, Tesouro Direto, são aplicações simples que você inicia contratando pelo próprio ambiente virtual do banco, pela Internet Bank, pelo aplicativo ou indo até na agência para assinar um termo de adesão. É importante que o banco ele sempre vai identificar o perfil do investidor. Ele vai fazer algumas perguntas, alguma entrevista para entender qual é o apetite de risco desse cliente. Mas aqui nós estamos falando de aplicações de baixa complexidade. As taxas no nosso país
é alta, então é uma oportunidade de mensalmente ir acumulando e juntando dinheiro com aplicações simples. Então pergunte ao seu gerente, CDB, como eu faço para iniciar? Os bancos oferecem CDBs a partir de R$100. Tesouro Direto, como eu faço para iniciar? E aí o gerente ou o assessor vai conduzindo e ele vai começar já a viver esse mundo de investimento e fazer a sua reserva, que é tão importante. Isso é importante, né? Esse investimento, das pessoas não pensar que para fazer investimento precisa de grandes valores, né? Isso aí às vezes bloqueia, as pessoas acham que só pode investir quem tem muito dinheiro para investir, às vezes não, um valor pequeno ele pode começar, né? Exato, basta dar o primeiro passo, valores pequenos e é muito acessível. Hoje a indústria de investimento oferece várias modalidades e todas acessíveis, com ticket abaixo de R$100. Paulo, e como fazer a reserva de emergência? Como alguém pode pensar nisso? Como é que vai planejar isso? Como é que acontece? A reserva de emergência ela está muito ligada à disciplina. É importante ter uma disciplina de mensalmente economizar uma fatia daquilo que você ganha mensalmente. Então hoje na economia nós falamos aí de ter uma regra, né, de 3 a 6 meses da sua despesa mês, você ter ela como reserva de emergência. E você tem que começar juntando ali 10%, 15%, aqueles que são mais econômicos, mais controladores, chegam a 20% por mês. Então, se você acumula 10% por mês, você vai criar a sua primeira reserva de emergência. E quando você vai saber que ela está saudável? Você vai fazer uma conta. Se você que está em casa tem R$2.000 de despesa mês, despesa familiar, você multiplica por 3, então estamos falando que você tem que ter R$6.000 aplicado em um produto de alta liquidez, isto é, aquele que quando você precisa, ele está disponível imediatamente e não está bloqueado. Então, 3 vezes a sua despesa de início, mas é bom chegar a 6 meses. Isso significa que num momento de dificuldades financeiras, de um desemprego, você tem uma sobrevivência de 6 meses ali contabilizada, que é um tempo oportuno para procurar um novo emprego ou uma nova fonte de renda. Então comece com 10% por mês. Só que isso envolve 2 coisas: disciplina e controle financeiro. Nós percebemos que muitas famílias não controlam o seu orçamento. Eu não estou falando de planilhas grandes, estou falando de um caderno onde você anota na primeira página todas as suas despesas e na segunda página todas as suas receitas. E é importante verificar se a família está conseguindo poupar 10% por mês. Pastor, é interessante, eu trouxe um texto bíblico, se me permite. Sim, claro. A leitura. Esse texto está em Gênesis, capítulo 41, Gênesis 41, versículo 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e guardem. Tão interessante que José, filho de Jacó, aqui ele foi chamado para interpretar um sonho para Faraó. E o sonho falava de 7 anos de bonança, mas também de 7 anos de muita escassez. E a palavra enfática, ela fala para juntar 1/5. 1/5 é 20%. Então, até na economia, né, a palavra ela é profética e até hoje os economistas aconselham que o melhor número é 20% de reserva para passar momentos de escassez, momentos de dificuldades financeiras. E nós vivemos num país que ele tem instabilidade econômica. Então, as famílias precisam de ficar preservadas e ter sua reserva de emergência. Isso é muito importante, né? Você que está nos ouvindo, já vai pensando na sua investimento, reserva de emergência, né? Que isso é fundamental. Paulo, você poderia falar sobre juros compostos e as taxas estão atrativas hoje? Como é que estamos nisso? Eu trouxe um gráfico muito interessante, bem didático, bem fácil o entendimento, e eu simulei aqui um investidor, um pai de família, uma mãe de família, um jovem. Os jovens também precisam começar a investir, não é só gastar, né, pastor? E eu simulei um investimento inicial de R$430 por mês durante uma disciplina de 10 anos, 120 meses. Então,
o planejamento ele exige essa disciplina. E eu mostro nesse gráfico que no final de 10 anos chegou a um acúmulo de R$100 mil, 100.335, usando uma taxa de juros que nós temos atualmente. Hoje é possível ir nos bancos e pleitear uma taxa de 1% de juros ao mês. E o juros composto, ele faz esse efeito de acumulação. Então, nesse primeiro gráfico, com 10 anos de acúmulo, mensalmente, você chega a R$100 mil. E eu trouxe uma segunda imagem comparativa. Essa imagem, ela mostra diferente. O investidor, esse relato que eu falei do aporte mensal, é essa linha verde, ou seja, é uma disciplina. Você começa juntando e chega no final R$100 mil. Mas, às vezes, o irmão, o telespectador que está nos ouvindo já tem uma reserva. Então, eu simulei se ele tem hoje R$30 mil, ele tem um filho, e ele guarda isso por 10 anos. Qual é o valor final com base na taxa de juros hoje, que é atrativo? Nós temos 1% ao mês de juros. Então, ele vai chegar nos mesmos 100 mil, que é a linha azul. Então, observe que são caminhos diferentes, mas no mesmo objetivo. No verde, nós temos um acúmulo mensal, 430 por mês. Eu não tenho reserva agora, mas eu posso começar porque eu tenho renda. No azul, eu já tenho R$30 mil e eu vou guardar na mesma taxa, no mesmo prazo, e eu vou chegar nos R$100 mil. Então, eu finalizo com uma imagem que mostra que os dois objetivos, na terceira imagem, mostra que os dois objetivos foram alcançados com caminhos diferentes. E nada mal ter uma reserva de R$100 mil na conta hoje. Muito interessante, né? Ou seja, se você se planejar com esse valor e tiver disciplina, você vai chegar ao mesmo resultado de quem tinha 30 mil para investir, né? Exatamente. Muito interessante, e isso as pessoas têm que desenvolver, porque nós estávamos falando a respeito da pessoa ter esse valor para reserva, e eu até, na ocasião, li um livro que fala sobre isso, né? Que hoje as pessoas gastam e pensam assim, o que sobrar eu vou investir. E o conceito, né, do pai rico, pai pobre, você deve ter o certo conhecido, o Robert Kiyosaki, ele fala que é o contrário, né? O certo é você primeiro poupar e depois se virar para passar o mês com o que sobra, né? Porque você garante essa reserva de emergência. Isso é uma questão de educação, né? de mentalidade. Hoje, no nosso país, infelizmente, as pessoas não são preparadas desde jovem a lidar com isso, né? Lidar com dinheiro. Isso é um problema, né? Que as pessoas não criam não têm essa predisposição de fazer esse empenho para fazer a sua reserva, não é isso, Paulo? É educação financeira. Ela falta nas grades das escolas, no contexto familiar, na formação acadêmica. Também. Hoje, vou fazer medicina, mas qual é a matéria, qual é o semestre que eu vou estudar, por exemplo, o empreendedorismo, finanças, porque eu posso ser médico, mas eu posso ser médico e dono da minha clínica. Então, a educação financeira, ela precisa estar presente em todos os lugares. Isso mesmo. E é verdade, às vezes as pessoas entram em certas dificuldades por não ter esses conceitos. Eu digo, claramente, já falei em outras vezes, que esse livro do Robert Kiyosaki, eu recomendo a todo mundo ler, né? Ele mudou muito a minha forma de lidar, né? Eu falo, se eu tivesse esses conceitos anteriormente, por certo, teria uma condição melhor, né? Porque ele ensina muito essa parte de você pensar lá na frente e no lugar de gerar despesas, gerar ativos, né? Fazer extravagância com os ativos e não com o que você recebe. É muito interessante esse aspecto. E o juro composto, ele entra nisso de uma fórmula maravilhosa, né? Mas nós estamos diante de fraudes, os golpes estão aumentando. Quais os tipos de alertas nós precisamos de ter dentro desse contexto que vivemos hoje, Paulo? Com a modernidade, os meios de comunicação, aparecem os oportunistas. Então, todo mundo em casa já recebeu ligação de central de banco, às vezes nem tem a conta naquele determinado banco e o telefone toca insistentemente. Então, hoje há um movimento fraudulento. É importante, alguns aspectos, ficar atento a promessas. Então, receber um contato, uma oferta, viu que tem muitas promessas, isso pode te induzir a cair num golpe. Existe o efeito halo.
poucos conhecem, mas todos já viveram. O efeito halo é quando você se depara com alguém te ofertando e a pessoa está muito bem alinhada, com um belo relógio, com um belo carro. Isso é tudo feito, um estereótipo para te convencer. Então, é uma palavra diferente e nova para muitas, mas todo mundo já passou por isso. Você recebe uma oferta que aos olhos é excelente e quando você olha aquilo que está ao redor, tudo vai se encaixando perfeitamente. E quando olhamos, isso é uma engenharia social que leva as pessoas a cair no golpe, ser vítimas de golpe. Risco zero. Hoje os investimentos não existe risco zero. Desde uma renda fixa, de alta liquidez, uma renda fixa no banco, ela tem um risco. Obviamente que tudo é medido esses riscos, mas as promessas de risco zero, de retorno garantido, nós vivemos numa economia extremamente volátil. Então eu não posso acreditar que o meu retorno será sempre garantido numa janela de tempo muito grande. Golpe também do motoboy. Motoboy, falsas centrais de banco. Olha, eu vou te ligar, seu cartão deu problema, vou enviar um motoboy na sua casa para levar um novo e recolher um antigo. Um familiar me ligou e caiu nesse golpe. E esse familiar me entregou para o motoboy o cartão. E eu liguei e falei, mas você entregou o cartão? Sim, mas antes eu liguei para a central e era uma central falsa e eu digitei a minha senha. Então, a partir daí, os golpistas tiveram acesso ao cartão e à senha. E vão entrar na conta, vão sacar dinheiro, vão sacar os limites. E nunca cliquem em links recebidos por WhatsApp, por SMS. Esses links podem ter vírus ali que vai clonar o que você está fazendo, capturar sua senha. Então o golpe ele captura uma informação verdadeira para o golpe ser executado. Então são pontos de alertas. É importante ser vigilante. A conta ela é pessoal e intransferível. Não podemos emprestar nossos acessos, não podemos emprestar as nossas senhas. Com certeza, todo cuidado é pouco, né? Diante desse tempo que vivemos. Vamos falar de cartão de crédito? Vilão ou aliado? Olha, vou nomear que pode ser os dois. Pode ser um aliado quando se tem um bom planejamento financeiro. É uma forma de fomentar um crédito, é uma forma de adquirir um bem, é uma forma de uma conquista. Mas existe alguns aspectos que chamam atenção. Vilão, por exemplo, quando se tem juros embutidos. Faça um teste. Pergunte numa loja, quando for comprar qualquer bem, qual o preço à vista. E ali você perceberá que existem taxas e juros embutidos. Então, aqueles que podem fazer pagamentos à vista vai ser beneficiado de melhores preços. Outra forma que é um vilão é usar o rotativo. No ano passado, os juros de rotativo de cartão de crédito chegou a 421%. Em fevereiro agora bateu recorde, 450% nos juros acumulados. Então é um juros exorbitante. Aquele usuário de cartão de crédito que fica pagando a fatura pela metade, ou o famoso pagamento mínimo, ou o famoso pagamento rotativo, é a famosa bola de neve. Vai embolar o orçamento, vai comprometer o seu orçamento. Em vez de juntar e ter a reserva de emergência, vai pagar juros, spreads bancários, juros que ultrapassam 400% no ano. Então, ele está mais para um vilão. Agora, aqueles que forem controlados, pode usar como um aliado. Eu sempre falo, Paulo, numa regra, nessa experiência pessoal, né? A gente usa o cartão, mas sempre paga integral. Usa o cartão simplesmente para quê? Acumular milhas para você viajar de graça, né? É o ganho que você tem aí no uso do cartão, né? Que você acumula milhas, paga o cartão direitinho, sempre à vista, sempre com a primeira, e aquilo que você acumulou de milhas você troca aí, às vezes por viagem, às vezes é cashback, e é a forma do cartão ser positivo, um aliado, né? Fora isso, ele é um vilão mesmo. Vilão. Né? Outro ponto de ser aliado são os seguros. Existem cartões de crédito que oferecem seguros gratuitos pela aquisição daquele bem. Por exemplo, uma passagem aérea. Cartões de créditos que garantem um seguro viagem porque você fez a compra da passagem aérea, do bilhete, naquele cartão. Então, existe também o seguro de troca. Você comprou um produto, um eletrodoméstico,
Ah, comprei uma cafeteira. E depois eu achei a mesma cafeteira mais barata. E nem abri ainda, me arrependi. Eu posso ir lá e fazer aquele reembolso da diferença de preço. Então, existe muitos benefícios para o cartão ser aliado. Mas observa que envolve um controle rigoroso. A tendência das pessoas é usar a outra ponta, a ponta de vilão. É o gasto excessivo, parcelamento excessivo e cair nas armadilhas de juros exorbitantes. Cai naquilo que nós conversamos anteriormente, na pergunta anterior, né? A pessoa, por não ter o controle, até não fazer a sua reserva, ele começa a gastar mais do que ele ganha. Aí ele gera um caos, né? E aí não consegue fazer sua reserva de emergência. Paulo, nós estamos chegando ao final. Queria que você tenha a falar as considerações finais, que você tem a dizer para os nossos que nos assistem, algumas coisas a mais que você poderia falar para os nossos telespectadores. A dica fundamental é comece. A informação hoje ela norteia e os especialistas, as instituições financeiras, elas vão sempre orientar. Também temos o recurso da pesquisa na internet, conversar com pessoas que entendem, mas tire esse conceito que eu preciso de grandes valores. Pegue R$100, coloque investido, observe como vai ser o resultado desse dinheiro no final do mês, viva. Outra dica interessante, explore os aplicativos, clique lá no botão investimento, vamos ler o que está escrito, o que está oferecendo. E dicas de segurança, jamais compartilhe a sua senha, jamais deixe outra pessoa utilizar sua conta corrente, sua conta investimento, jamais clique em links. Vivemos uma chuva de links falsos, uma chuva de telefonemas. Isso são golpes que geralmente são irreversíveis e causam grandes prejuízos financeiros e até abalos emocionais. Existem prejuízos de tamanhos grandes. Então, o golpista ele não sabe o tamanho, mas ele vai disparar isso para todo mundo, que são armadilhas. E você, para investir, não precisa ser formado em economia, especialista em investimento, basta ter o controle e faça o controle financeiro. Olha, eu quero saber tudo que a minha família gasta durante o mês e eu quero também enxergar tudo que a minha família recebe. E coloque um terceiro elemento, reserva de emergência. Podemos viver momentos de escassez. Ninguém sabe o dia, a hora. E aí, nesse momento, a reserva de emergência, ela faz muito sentido para cada um. Muito bom. Pena, chegamos ao final do nosso Você Precisa Saber. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para você, está sendo para mim, e tem pessoas que você conhece que também precisam saber. Então, se inscreve no canal, curta, faça o seu comentário que eu vou pedir o Paulo para dar uma olhadinha lá e te responder. E compartilhe com aquelas pessoas que precisam saber. Chegamos ao final de mais uma edição do Você Precisa Saber. Nos encontramos no próximo. Até lá. Você precisa saber.